Estamos no ar com mais um programa Bem-Estar Criança aqui pelo seu canal Net Cidade. Na pauta do programa de hoje, Dr. Mário está conosco, Dr. Mário Roberto Leite Augusto. Ele já esteve conosco um tempo atrás aqui no Bem-Estar Criança. Houve uma repercussão muito grande na questão da saúde bucal para a criança e para o adolescente. E nós temos meia hora de programa, mas para o Dr. Mário aqui meia hora, na hora que o papo fica bom, termina. Então, trouxemos de novo o Dr. Mário para trazer mais explicações para você, adolescente, você que é mãe, acabou de ter um neném aí, não sabe como cuidar da saúde bucal dos seus filhos. Então aproveite esse momento conosco aqui e com o Dr. Mário, ele que é cirurgião dentista há 37 anos, especialista em saúde pública, especialista em semiologia e diagnóstico bucal, semiologia e diagnóstico bucal, e é da equipe de prevenção em saúde bucal lá da Prefeitura Municipal de Cubatão. Nosso abraço à prefeita Márcia Rosa, toda a equipe da saúde lá de Cubatão, liberou o Dr. Mário para estar aqui conosco. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado, viu, mais uma vez. Prazer em revê-lo, viu? E a gente fazer a parte 2, aquilo que não conseguimos na primeira, vamos tentar complementar dessa vez. Com certeza. Doutor, a gente recebeu muitas perguntas nesse tempo que o senhor participou conosco aqui, muitos e-mails, muita gente até pelo Facebook levantando alguns questionamentos e nós enumeramos aqui, hoje trouxemos para o senhor tirar dúvida dessas pessoas. Temos aí muitos casos de adolescentes com mau hálito e higiene bucal. Como é que, lógico que a má higiene bucal traz um mau hálito. Por que acontece isso, doutor? A preguiça dos adolescentes em uma boa higiene bucal? O grande problema não é só a higiene bucal que ocasiona o mau hálito? Não. 60% do mau hálito é provocado por uma má higiene bucal, ou uma deficiência na higiene bucal. Porque a gente fala em má é ruim, mas na verdade não é que é, porque ele não está sabendo fazer a higiene bucal. Então é uma deficiência na higiene bucal. E o problema do mau hálito é que ele traz um problema social. O relacionamento com a família, com os colegas, no emprego. Tem que estar sempre chupando uma balinha, para esconder uma E aí você aumenta o problema. Mascando um chicletezinho. Um chiclete, até depois, se quiser, a gente pode comentar alguma coisa sobre isso também. Agora, 40% do mau hálito não é provocado por nenhum problema bucal. Então, pode ser problemas estomacais, por exemplo, pode ser hepáticos no fígado, pode ser de vias aéreas, por exemplo. Todo problema que um resfriado mal curado, uma sinusite, vem através das vias aéreas, aquele processo infeccioso e dá aquele mau cheiro. Então, isso também provoca o mau hálito. Por exemplo, regime alimentar. É muito comum a pessoa que está passando por um regime alimentar, regime de emagrecimento, o que acontece? Ele vai consumir menos alimento. O organismo precisa do alimento. Então, nessa defasagem que fica, que ele não se alimenta, há uma produção maior, por exemplo, de enxofre dentro do organismo. Esse enxofre é absorvido pela corrente sanguínea e sai através das vias respiratórias, como a boca e o nariz. Então provoca, você sabe que o enxofre é aquele cheiro de ovo estragado que a gente fala. Então, muitas vezes, a pessoa não tem assim culpa, É todo um processo metabólico do regime alimentar, por exemplo, que ele está se submetendo. Então, são vários medicamentos também, A pessoa que está passando por algum problema de saúde, dependendo do tipo de medicamento, também altera. Certas doenças, por exemplo, o diabético tem um hálito cetônico, que a gente fala, inclusive favorece ao dentista, muitas vezes, no diagnóstico. A gente fala que o dentista usa vários dos sentidos, O tato, o olfato, a audição. E pelo mau hálito, muitas vezes, você detecta uma doença. Não com a certeza, mas pelo menos o início de um diagnóstico, aí você encaminha para o médico para que haja, então, realmente a definição desse conceito da doença. Então, você que sofre de mau hálito, você adolescente, a criança talvez ainda não, Pode ter alguns casos, tem. Procure seu dentista, e ele vai saber qual o melhor caminho você deverá tomar. Outra pergunta que nós tivemos é sobre a má oclusão decorrente de maus hábitos. O que são esses maus hábitos que ocasionam a má oclusão? E o que é a oclusão? Oclusão? Que palavrão é esse, Tadeu, que está falando no ar? Não é palavrão, não. O que é oclusão, doutor? Então, a oclusão, ocluir quer dizer fechar, Então, oclusão é o engrenamento dos dentes superiores com os dentes inferiores. Então, a má oclusão, muitas vezes, é provocada por hábitos bucais. Por exemplo, um que está muito comum
e a gente até fala que critica muito o jogador de futebol hoje que vai comemorar o gol, e se ele acabou de ser papai, a primeira coisa que ele faz é chupar o dedo. O Neymar, o Robinho e outros mais. E isso passa para a criança uma ideia que é uma coisa bonita e tal. E o chupar dedo é muito perigoso. Por quê? Primeiro que o dedo não tem forma anatômica para estar chupando, ele vai provocar uma deformação. Além da sucção do dedo, a criança vai projetando esse dedo sobre os dentes e os dentes vão sendo projetados para frente. Outra coisa, o céu da boca, né, o palato, a gente chama. Esse palato também vai sofrendo alteração. A criança que chupa dedo durante muito tempo, o palato vai ficando cada vez mais profundo. E isso traz problemas sérios porque a arcada dentária vai se deformando também. Outra coisa, roer unhas. A gente fala, gente, existe tanta coisa boa para pôr na boca, você vai roer unha, eu falo para as crianças nas palestras. Por que roer unha é perigoso? Primeiro, o que é unha, gente? Unha é osso, é um tecido ósseo. O dente, o que é? É um tecido ósseo modificado também. Normalmente, também. Às vezes, tem que estar sujo, né? Porque não, sem contar a contaminação. Colocar na boca coisas que não deveriam estar, né? Você fala, mas eu lavo a mão. Tudo bem, você lava a mão, pôs o dedo na boca e rói a unha. Por mais que você diga, não, mas eu não vou engolir a unha, engole. E você imagina um pedacinho de osso da unha caindo dentro do estômago, o estrago que vai fazer. Porque o estômago não reconhece aquilo como um alimento nem nada. Então vai haver uma produção maior, por exemplo, de suco gástrico, você vai trazer sérios problemas, pode chegar a uma úlcera, uma gastrite, assim por diante. Além do que, o ato de roer a unha, você está deformando também, porque você vai forçando a dentição. Então são esses, né, alguns dos mau hábitos que a gente pede muito cuidado. Outra coisa é o briquismo, ou bruxismo também, que é as pessoas que rangem os dentes durante a noite. Às vezes a pessoa não nota. Antigamente, né, hoje a gente chama briquismo, porque briquismo quer dizer ranger os dentes. Então o que acontece? Durante a noite você não nota, mas como é que eu sei se eu não sou casado ou não durmo com alguém, um irmão? Como é que eu sei se eu estou rangendo os dentes? Em primeiro lugar, você vai notar que seus dentes estão gastando por inteiro, né? Por igual, aliás, simetricamente. Outra coisa, você acorda com cansaço, parece que você mastigou a noite toda. Então, além de que você tem problemas de audição, muitas vezes, né? A crepitação na articulação, tudo isso você vai ao dentista que com certeza você fala, mas e aí, como é que ele vai fazer para me tirar esse vício? Uma das coisas que é feita é o que nós chamamos de placa de mordida. O dentista confecciona uma placa de acrílico, por exemplo, silicone, e a pessoa durante a noite usa. Então, com essa placa, ela não vai ranger os dentes. Você fala, mas vai usar a vida toda? Não, porque depois de um certo tempo, há uma acomodação da musculatura e ele vai perdendo esse hábito, né? Uns até chegam a quebrar essa moldura desse modelo durante a noite. E para má oclusão, depois que, né, tem o aparelho ortodôntico ou outros caminhos? E outra coisa também que a gente explica sobre má oclusão é a pessoa que também, um outro mal antes de explicar, seria dormir, por exemplo, com a mão sobre o rosto. Eu sei quem faz isso. Henrique Meirelles, inclusive câmera aqui hoje, tem esse vício, doutor. Então, não que eu dormi com ele, é por causa da festa do canal. Ele vem lá de ônibus, lá do interior de São Paulo, e fica assim com a mão dormindo aí. Então não é bom, porque isso também promove uma deformação na articulação. Outra coisa também, a gente fala mastigação unilateral. Você tem que procurar, quando mastigar dos dois lados. Porque a pessoa tem vício de mastigar, às vezes usa mais, por exemplo, uso mais a mão direita, mastigo mais do lado direito, é perigoso. Porque você vai ter uma hipertrofia de toda essa região, musculatura e tudo, e do outro lado você vai ter uma hipotrofia. Então é uma outra coisa. Agora, o que corrige tudo isso é, primeiro, tirar o vício, tirar o hábito, que muitas vezes é reversível. Você consegue voltar novamente ao normal. Se não, só com aparelho corretivo, que no caso é uma ortodontia. Doutor, nós estamos conversando aqui, só vejo o dedinho fazendo assim, é 3, é 2, é 1, daqui a pouco encerra o bloco. Uma outra questão que recebemos muito foi sobre o sangramento na boca, gengiva. O que ocasiona isso? O sangramento gengival normalmente é que algum processo patológico está acontecendo, que pode ser desde uma simples, entre aspas, né, gengivite, que nada é simples, porque nenhuma doença, nenhuma gripe é simples, né, até um problema mais sério. Para você ter uma ideia, o sangramento, a gente fala que passando de 3, 4, 5 dias não é normal. Vamos assim, buscar os extremos. Eu falei, desde uma simples gengivite até, por exemplo, uma leucemia. Às vezes você detecta, você não é assustado e dizer, eu estou com sangramento, eu estou leucêmico, não é isso.
Mas, assim, muitas vezes, né, alguns casos nós já tivemos de pessoas leucêmicas, por exemplo, que possuem um sangramento atípico. Então, vejo que sangramento não é uma coisa normal. Pode ser normal, uma gengivite que é reversível até uma doença crônica e mais séria. O doutor trouxe aí alguns equipamentos. Segundo bloco, ele vai explicar muitas das coisas que você, mãe, deve fazer com seu filho e com você, adolescente. Não precisa mais da mãe, né? Para escovar seus dentes, passar um fiozinho dental, aqueles produtos que enxagam a boca. Colutórios, também, né? Enxaguatórios. Agora, para as mães, né? Que acabaram de ser mamães, mãe de primeira viagem, alimentação do bebê. Como que ela deve fazer essa questão para a saúde bucal? Não tem dente, mas Tadeu, meu neném nasceu, não tem dente ainda. Aqui eu estou preocupado com a saúde bucal dele. Tá certo ela não se preocupar? Não. Primeiro que nós temos dente. Porque não tem dente, doutor. Tem. Desde o 3º, 4º mês de vida intrauterina, nós já temos a lâmina dentária, né? Eles não estão erupcionados. Geralmente por volta de 6 meses é que começa a erupcionar, mas o dente já está lá, abaixo da gengiva, no osso e tal. Então, o que é que acontece? Durante os 6 primeiros meses, a gente sabe que a amamentação do peito é muito importante, né? Porque é a fase de que a criança vai aprender a sucção. Então, aprendendo a fazer a sucção, o que vai acontecer? Ele vai ter uma melhor formação da futura arcada dentária, a deglutição, né? Uma criança que não teve a oportunidade de mamar no peito, não vai ter a mesma facilidade, o aprendizado de deglutir, de engolir os alimentos do que uma criança que amamentou. Agora, após os 6 meses, a gente aconselha que já seja dado para a criança uma sopinha, por exemplo, já não tão líquida, já um pouco mais consistente. Começar a dar pedacinhos de fruta, de legumes, para a criança vá mastigando, porque a nossa articulação temporomandibular, ela tem uma forma, né, que é o osso da mandíbula que se articula com o osso do crânio, que é o osso temporal, por isso que é a articulação temporomandibular, né, mandíbula com... Então, é importante que a criança já vá, não só fazendo a sucção do seio, mas ela comece a mastigar. Então, dos 6 meses até os 2 anos, 2 anos e meio, já ir dando pedaços de fruta, alimentos um pouco mais fibrosos e tal. Quando estiver com todos os dentes por volta de 2 anos e meio até os 3 anos, já ir dando bifinho, por exemplo, para que haja um esforço maior na mastigação. Quando chega na dentição mista, que a mista é com 6, 7, 8 anos, que é quando vão perdendo os dentes de descidos de leite e vão vindo os permanentes, é importante os alimentos mais fibrosos também, um pouco mais. Por quê? Aumenta a possibilidade de que a erupção desses dentes permanentes sejam mais sadios. Os dentes de leite, os dentes descidos, depois eu tenho até demonstração, eles vão perdendo a raiz, né? Porque o dente permanente vai tentando erupcionar e ele vai reabsorvendo a raiz do dente de leite. A mastigação um pouco mais intensa ajuda esse processo também. Então são esses fatores que eu acho importante. Não ficar só em papinha, em coisas, já tem que ir aumentando a consistência do alimento com o passar do tempo para a melhor mastigação e a formação das arcadas dentárias. Doutor, vamos para um rápido intervalo. A Rosângela, grande assistente social, trabalha lá com mestre angoleiro no prédio Paranapuã, lida com bastante crianças. Estava atenta aí ouvindo esse recado, né, do Dr. Mário. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com o segundo bloco do Bem-Estar Criança, falando mais de saúde bucal para criança e para adolescente.